Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Jesus, essa casa de oração. Eu costumo falar sempre, porque é um sentimento que eu tenho mesmo, eu acredito que todos vocês também tenham, dessa felicidade de estar aqui sempre na quinta-feira, nesse horário. É uma coisa necessária a cada um de nós estar aqui envolto dessa energia, nesse ambiente protegido, imantado, né? Onde a gente já, desde que o momento que a gente entra, a gente já começa a receber o tratamento, a essa troca de energia, como acontece no passe. É uma coisa muito boa e sei que todos sentem. A gente senta aqui, aí o pensamento já começa a serenar, a gente começa a ser envolvido realmente de um sentimento, de uma paz. Então é sempre muito importante a gente estar aqui, né? Seja na quinta-feira, às vezes em outras oportunidades, né? Bom, um pensamento que a gente tem que ter sempre é com relação à caridade. A gente tem que estar sempre pensando nisso. Quando a gente fala da doutrina, e hoje é uma coisa um tanto quanto complicada, a gente vê no meio espírita alguns movimentos que querem se, às vezes, destacar por ideias inovadoras, se dizem progressistas, mas a grande verdade é que, assim como os ensinamentos de Jesus, que são tão atuais e a gente tem tanta dificuldade ainda de praticar, a gente lê, estuda, decora, mas a gente ainda não consegue praticar. Jesus falou há mais de 2000 anos atrás e coisas que a gente pratica e faz errado ainda hoje. A doutrina espírita não é diferente. Coisas que os espíritos trouxeram ao Kardec há mais de 100 anos, a gente ainda tem dificuldade de entender. Mas ainda nós, através do nosso orgulho, a gente às vezes quer demonstrar que sabe mais ou quer apontar um erro, que na verdade não é um erro. É algo que foi passado e que nós recebemos através do nosso filtro ainda pautado pelo orgulho, ali enxerga o erro. Mas a verdade é que foi trazido por um espírito que já não tem mais esse filtro, já não tem mais esse orgulho que a gente tem. Então passou de uma maneira mais pura e a gente acha que passou de uma maneira errada. Então o que eu quero dizer é que a gente deve sempre olhar para a doutrina espírita como aprendizes. Não nos desgarrarmos dessa ideia que por muitas encarnações ainda seremos aprendizes, que nós não chegaremos a mestre nem nessa encarnação e nem nas seguintes, vamos demorar muito ainda para entender. E que a gente foque sempre na caridade. Acho que esse é o grande propósito, né? Quando fala do slogan lá, que é fora da caridade não há salvação, é porque é isso que nós devemos sempre buscar praticar, em todas as nuances, né? A caridade. Então, é a caridade com o nosso irmão, é a caridade com o nosso vizinho, é a caridade com o motorista no carro ao lado, sempre desejando ao próximo aquilo que nós gostaríamos de receber. Então, nós não nos apegarmos a essas ideias de achar que queremos progredir, que a doutrina é atrasada, que as ideias ainda são do tempo muito antigo e querer progresso. O progresso não está na escrita, o progresso está na conduta moral. Nós vamos mostrar a diferença ou o progresso nas nossas atitudes, não é escrevendo mais bonito ou de maneira mais rebuscada que vamos mostrar o progresso, mas sim com a mudança nos nossos atos e das nossas ações, tá bom? Eu quero agradecer aqui também a todas as doações, as ajudas que todos vocês dão. Nós temos lá o nosso Bazar dos Pães, Bolos e Doces, que a gente realiza sempre na segunda quinta-feira de cada mês, sempre visando aí a gente angariar fundos para a gente pagar as continhas da casa, aluguel, luz, água, essas coisas. Então é através dessa ajuda de vocês que a gente consegue manter a casa sempre funcionando e ajudando a muitas pessoas, né? Tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, fazer a prece. A laranjinha. Aí. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, manter o nosso pensamento elevado, coração sereno. E vamos aproveitar este momento para agradecer. Agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai amado, nosso Pai tão querido,
pela bênção que Ele nos concede nesta encarnação, de estarmos aqui, desenvolvendo habilidades, adquirindo conhecimento, nos redimindo de erros do passado, conhecendo e convivendo com irmãos, crescendo com o amor. Agradecer aos mentores da casa, que desde muito cedo prepararam esse ambiente para receber nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados também. Agradecer ao nosso mentor, esse amigo tão querido, que Deus deu a cada um de nós para que nos protegesse, para que nos ajude, nos inspire para o bem, para que nós nos mantenhamos no bom caminho. Agradecer a presença dos irmãozinhos queridos que são trazidos aqui para ajuda, tratamento, para ouvir as reflexões dessa noite, para assim como nós aprender, crescer, evoluir. E vamos ainda pedindo pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, pelos nossos irmãos que encontraram alguma dificuldade e não conseguiram vir. Vamos pedir pelos nossos irmãos que passam por grandes dificuldades e grandes provas. Pedir para que eles se mantenham perseverantes, firmes e confiantes. Que mantenham-se sempre em prece, rogando ao Pai força e luz para trilhar o caminho e sair daqui também vitoriosos. E assim, ainda, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade da casa, que envolva a nossa irmã Ana, a palestrante desta noite, para que ela consiga passar de forma tranquila e serena os conhecimentos a que ela se propôs a passar. E assim, com um pensamento elevado, vamos iniciar fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É com gratidão e com alegria que eu volto também a essa casa. E preparei com muito carinho o tema da noite de hoje, que fala a respeito de justiça. Não coincidentemente, há uns 20 dias, meu neto, que vai fazer 10 anos, criança ainda, chegou para mim e disse: vó, posso ir dormir na sua casa? Eu falei: pode. A maior alegria da vó é quando o neto vai dormir lá na casa dela. Mas eu falei: mas e o seu irmão? Que tem um de 4, pequenininho. Porque eu ia trabalhar no dia seguinte, não ia poder ficar com eles. O mais velho consegue ficar quietinho e eu consigo trabalhar com ele. Mas o pequenininho quer atenção, quer conversar, quer mostrar um monte de coisa. E eu não conseguiria trabalhar se o Gabriel, o pequenininho, fosse também. Então eu disse a ele: o Kaique, não dá certo, né? Não posso levar você e não levar o Gabriel. Aí eu falei para ele: você acha justo fazer isso? Mas, vó, o mundo é justo? A vida é justa? Eu falei: o Kaique, e se não é, como é que a gente faz para deixar de acontecer injustiça? Como é que a gente faz para que o mundo seja justo? Acho que a gente tem que começar com a gente, né? Puxou a cabeça, não falou mais no assunto e foi embora. Com certeza ficou pensando. Ele já sabia, porque outras vezes já tinha tentado também, mas ele tenta sempre. Mas aí eu fui preparar, eu tenho usado esse livro Ave Luz, que é pelo espírito de Shaolin, que minha mãe me deu, e tenho a proposta de seguir capítulo a capítulo, porque ele fala da reunião de Jesus com os discípulos, na época que eles se reuniam para conversar, para Jesus passar lições de bem, de amor e de paz para todos eles. Então eu falei: eu vou seguindo, porque tem vários assuntos para falar. Então, como eu já disse na outra palestra, eu imagino que a alegria deles, a ansiedade deles era tão grande para que chegasse aquele dia
como é aqui a nossa quinta-feira às 8 horas da noite, e a gente se reunisse para conversar com Jesus. Então é isso que a gente está fazendo aqui. E aí, justamente quando eu abri para ver qual era, acho que é o terceiro capítulo aqui do livro, que eu estava seguindo a sequência, o tema era justiça. Eu falei, vou começar falando a respeito do Kaique, porque como é que a gente vai fazer com que haja justiça se nós não começamos a agir com justiça? Então diz assim que Tadeu, que era um dos discípulos também de Jesus, ele era muito amigo de Tiago e de João. E o Tadeu, ele participava sempre também das reuniões com Jesus, das conversas com Jesus. Mas ele tinha uma preocupação muito grande, porque ele tinha uma dificuldade muito grande de entender a mensagem do Mestre. Porque por mais simples que seja a mensagem do Mestre, a lição é difícil, a tarefa é árdua, é difícil para cada um de nós, não é? Assim, são coisas que o Diego acabou de dizer. Inovar no aprendizado do amor, a gente tem que inovar, mas a gente tem tanto para aprender, para poder querer mais, querer modificar aquilo que até então está dando certo, né, na mensagem que a gente recebeu. Então o Tadeu ficava, na verdade, com uma leve dor de cotovelo, porque ele falava assim, poxa vida, o Tiago e o João entendem tudo com tamanha facilidade, e conseguem colocar essas palavras para fora de uma forma tão bonita, conseguem passar a mensagem para as pessoas, e eu tenho uma dificuldade tão grande. Tadeu disse que era um homem enorme, imenso, de um coração maravilhoso, de uma simplicidade, de uma beleza, disse que era um homem muito bonito. Mas ele tinha essa dificuldade, então às vezes ele até rezava, pedindo para Deus para dar inteligência para ele, para dar sabedoria, para ajudá-lo, para que ele conseguisse ser como Tiago e como João. Chegou o dia da reunião com Jesus, se preparou todo e falou, hoje eu vou conversar com o Mestre e vou perguntar para ele como é essa questão da justiça. E foi exatamente o que ele fez. Chegou na hora da reunião, ele disse, Mestre, como sabes, me constranjo, mas gostaria, com todo o respeito que te dedico, de indagar algo. Mesmo não tendo o direito de acusar ninguém e nem a intenção de julgar os atos de Deus, queria o teu pronunciamento acerca da justiça. Pois em vários momentos parece-me ver o contrário nos fatos diários. Jesus olhou bem para Tadeu com aquela simplicidade, com aquela bondade no olhar e disse, Tadeu, a lei da justiça é uma realidade, nos ajudando a todos. Se nos sentimos injustiçados nas ocorrências da vida, é por nos faltar capacidade de entendimento da vontade do Pai Celestial. Em verdade te digo que nenhum astro desses que embelezam o infinito desaparece fora de hora, como a queda de uma folha não se dá em momento errado. Tudo, mas absolutamente tudo, se ajusta à harmonia universal, sem perda de um tio na escrita de Deus. O que percebeste como fenômeno da vida e das coisas, interpretando como injustiça, podemos afirmar sem arrogância, meu filho, que é a manifestação da justiça perfeita, porquanto ninguém recebe o que não merece, nem aquilo que não pode suportar no seu avanço espiritual. Então, o que Jesus estava dizendo para Tadeu naquele momento? Que a injustiça não existe, que o que existe, o que acontece conosco, é a nossa falta de entendimento da vontade de Deus, da vontade do Pai. Que tudo que Ele faz, tudo que existe, tudo que acontece no mundo está na mais perfeita ordem e justiça. E aí a gente vai começar a questionar e tentar pensar junto nesse assunto. A primeira coisa que a gente fala na questão de justiça, ou de bondade, ou de injustiça, é pensarmos como nós, espíritas,
né? Entendemos Deus. Se formos procurar no livro dos Espíritos, ele está ali como justo e bom, soberanamente justo e bom. E que Deus é onisciente, ele sabe de tudo, onipresente, está em todos os lugares, e onipotente, então ele pode tudo. Então, soberanamente justo e bom, está em todo lugar, sabe de tudo e tudo pode. E aí vem então os materialistas para provar, aproveitando essa deixa que nós dizemos que Deus é soberanamente bom, que a justiça existe porque ela impera pela vontade do Pai, e eles dizem, mas como? Como Deus pode existir se existe o mal no mundo? Se vocês dizem que ele é o bem, como pode existir o mal no mundo? Se existe o sofrimento no mundo e Deus tudo sabe, está vendo que existe esse sofrimento, tudo pode acabar com esse sofrimento e tudo vê, ele vê esse sofrimento, e por que ele não faz nada? Por que ele deixa que essas coisas aconteçam? Então é justamente aí que nós vamos procurar entender e tentar explicar para aqueles que têm tanta dificuldade, e logicamente para nós mesmos, quando vemos atos que a gente pode julgar como injustos, ou sofrimentos, ou dificuldades que existem no nosso dia a dia. Nós estamos num planeta de provas e expiações. A gente sabe que a dor vai existir. Mas será que Deus provoca essa dor? Será que Deus quer nos ver sofrer? Será que Deus está de braço cruzado olhando e achando muito bom a gente estar passando por sofrimentos? Se é soberanamente justo e bom, certamente não. E aí a gente vai ver que aqueles que dizem que Deus poderia tudo e nada faz em relação à injustiça que existe no mundo, é porque eles têm, como nós também temos, mas não exacerbadamente, sentimentos que impedem a visão da justiça do mundo, que impedem a visão da bondade de Deus, começando com o egoísmo, porque aquele que quer tudo para si, e se tudo para mim não é o melhor, e se eu não tenho o que eu quero, aquilo que eu necessito, é porque Deus não existe, é porque Deus não é bom. A culpa é de Deus. Se eu não tenho para mim aquilo que eu necessito, e se eu não tenho para os meus, para aqueles a quem eu amo, para aquela minha família pequena, para aquele meu círculo pequeno de amigos, se acontece alguma coisa a eles, é porque Deus é injusto, porque Deus está vendo o sofrimento deles e não faz nada. Se acontece com os outros, que não sou eu e não é por aquele meu pequeno círculo, sem problema, porque o egoísta, primeiro eu, depois os meus e aos outros, nada. Não é isso? O orgulho é outra coisa que também nos impede, nos traz um véu na visão da justiça e da bondade de Deus. Porque eu sou o poderoso, eu sou o melhor, eu sou, como dizem, a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Então, como que eu não tenho o melhor e tudo de bom que existe nesse mundo? Ainda vem a vaidade em cima, porque não basta o egoísmo e o orgulho, vem um vaidoso que faz questão de mostrar tudo isso. Porque não basta ele ser o melhor, ele faz questão de contar e de mostrar para todo mundo que ele é o melhor e tudo que ele faz, que ele tem que colocar. E, finalmente, a inveja. A inveja é algo tão difícil da gente admitir e que ainda existe dentro de nós. Vi numa palestra da Nete Guimarães, eu gosto muito de pegar os exemplos dela, ela conta a história da serpente e do vagalume. Disse que o vagalume voando feliz da vida por ali e a serpente dando bote. Já ouviu essa? Querendo pegar o vagalume de qualquer maneira, e ele escapando, e ela correndo atrás dele, e ele escapando. Chegou uma hora que ele chegou, se encurralou no canto, ele não tinha mais o que fazer. Ele falou, agora estou perdido, vou morrer, né? Não tenho o que fazer, mas já que eu vou morrer, eu vou tentar uma última cartada. Aí falou,
peraí, serpente, já que você vai me comer, que eu vou morrer mesmo, posso fazer umas perguntas? Ela falou, pode. Me diga uma coisa, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Vem cá, me diz aqui, eu fiz alguma coisa para você? Não, também você não fez nada para mim. Então por que você quer me matar? Por que você quer me comer? Porque você brilha. Então às vezes a gente não consegue enxergar o brilho no outro sem desejar que aquele brilho seja para nós também. E às vezes até sem se alegrar com o brilho do outro. É isso que a serpente virou para ele e disse assim, não é nada pessoal, é só inveja mesmo. E aí a gente pode passar isso para aquelas nossas coisas que nos impedem de ver o bem. Quantas vezes a gente diz assim, nossa, a pessoa ficou a vida inteira juntando o dinheirinho dela para poder comprar o apartamento, e fundo de garantia, e rapa a poupança toda, e junta tudo que pode, numa alegria, numa felicidade, achou lá, comprou o apartamentinho de 2 dormitórios, dava muito bem para ele, para a família, para as crianças, estava perfeito, ele estava na alegria maior. Até o momento em que ele chegou em casa e teve a notícia de que o cunhado acaba de comprar uma cobertura com direito à piscina, hidromassagem, sauna e tudo mais. Aí o sorriso. Será que essa casa que ele comprou, que ele conseguiu comprar com tanta dificuldade, não vai abrigar a família dele? Será que ele não pode ser feliz e estar bem porque está livre do aluguel? Ele conseguiu comprar a casa própria? Será que a casa dele não é suficiente para a família inteira? Será que a casa do cunhado é tão diferente? Porque tem parede, teto, chão, os dormitórios e outras coisas? Não é nada pessoal. É só inveja mesmo. Faz acabar a alegria da pessoa por ver o brilho do outro. Isso tudo vai demonstrando as coisas que embaçam a nossa visão para que a gente possa ver a justiça no mundo. Então não é justo que eu tenha essa dificuldade e o outro consiga algo tão melhor para ele. O que é que os materialistas chamam de mal, para nós é a ignorância do bem. Ignorância, sempre lembrando, no sentido da falta do conhecimento. A falta do conhecimento do bem. Por exemplo, quando crianças, né? Ela dá um exemplo também de que eu estou aqui fazendo minha palestra, de repente vem um pequenininho, sai correndo, esbarra e dá-me um chute na canela. Chute na canela? Dói pra caramba. Essa criança deve ser penalizada? Vou brigar com ele, com essa criança, vou botar de castigo, vou tirar dali, vou querer que tomem alguma... Claro que não, lógico que não. Para nós isso é muito claro. Por quê? Uma criança, não tem ainda nem a coordenação, não sabe andar direito, nem coisa nenhuma, mas essa criança vai aprender. Essa ignorância, esse desconhecimento é temporário. Isso vai passar, ele vai aprender. Então, vamos tomar um outro exemplo que ela dá também. Então, o médico foi lá fazer uma cirurgia numa criança também, aí chama a mãe da criança depois da cirurgia e diz assim para ela, olha, tem uma coisa para te dizer. Eu fui fazer a cirurgia do seu filho, mas hoje de manhã briguei com a minha mulher, tive um problema, meu carro quebrou, aconteceu um monte de coisa, eu esqueci um negócio lá dentro dele. Você me perdoa? E aí a gente começa a pensar, poxa, e aí a gente tem que perdoar igual, porque a criança a gente perdoa, o adulto a gente não perdoa. Como é que funciona isso nesse nosso pensamento? Existe uma diferença imensa. A criança tem desconhecimento e ela vai aprender. Essa ignorância é temporária. O médico não. Ele tem o conhecimento e ele não usou do conhecimento que tinha. Então, ele deve ser, e vai ser penalizado. Qualquer médico que faz algum erro médico, tem processo, tem tudo,
E está justo, está certo. Por quê? Ele teve conhecimento e não utilizou do conhecimento que ele tem para fazer o melhor que ele podia fazer. E a gente percebe que quanto mais apego a gente tem à matéria, ao lado material da vida, mais injustiça a gente vê no mundo. Então, roubaram meu carro. Onde estava Deus que deixou que isso acontecesse? O que ele estava fazendo? Como é que ele pôde permitir que levassem o meu carro, que eu suei tanto para pagar, que eu tive tanta dificuldade? Ele simplesmente estava cuidando da criação de novos espíritos, da organização dos astros do planeta, de tantas e tantas outras coisas que mantêm a vida no planeta. Que ela dizia ainda assim, quer dizer, além de Deus fazer tudo isso, ele tem que ficar de flanelinha cuidando do nosso carro para que ninguém roube. Então são coisas que a gente consegue colocar quando a dificuldade nos visita com uma tamanha força, não é? Como se fosse a coisa mais lógica. Onde estava Deus quando isso me aconteceu? Quanto menos apego a gente tem em relação às posses e às coisas da matéria, mais justiça a gente consegue enxergar no mundo. Mais a gente consegue enxergar a justiça divina. Porque nós, na realidade, somos crianças. Para nós, os espíritos de luz que nos acompanham, nossos amigos todos da espiritualidade, amigos de luz, nos veem exatamente como nós vemos essa criança que chutou a minha canela. Eles desconhecem o bem. Eles desconhecem ainda o efeito que o amor pode trazer na vida de cada um de nós. E é assim que ele nos trata. Fez algo de mal, fez algo de errado, ele vai aprender. É pai, é bondade, é justiça. E nos dá sempre a oportunidade para que a gente corrija, para que a gente cresça. Claro que dentro de tudo aquilo que a gente fizer, das nossas dificuldades também, nós vamos arcar com as consequências do que fizermos. Mas para Deus, aquilo que às vezes a gente julga que é algo irracional, algo incompreensível que tenha acontecido, para ele é simplesmente dizer, olha, ainda não aprendeu a caminhar, mas vai aprender. Tem esperança, tem confiança, ele acredita em todos nós. Ela dá um exemplo de justiça que é de Aristóteles, filósofo, que aí diz que no meio de vários músicos, eles queriam sortear uma flauta muito especial, bem elaborada, era o último modelo, o lançamento da flauta. E aí ela pergunta para as pessoas, pensando na questão da justiça, para quem que vocês acham que deveriam entregar essa flauta maravilhosa, no meio de todas aquelas pessoas que estavam ali? E todo mundo disse, bom, eu acho que quem merece ganhar essa flauta é o melhor músico, o melhor flautista. Mas por que vocês dizem que é o melhor flautista que deve receber a flauta? Porque ele merece, porque ele vai tocar uma música maravilhosa, todas as pessoas vão ouvir, vai fazer bem para todo mundo, né? O instrumento vai ser bem tocado, bem utilizado. E aí Aristóteles diz que não concorda com essa posição nossa. Porque ele diz que ele também daria a flauta para o melhor músico, mas não pelo fato de ele ser o melhor músico, e sim pelo fato de que as flautas foram feitas para serem tocadas. E aí, como é filosofia, a gente dá um nó na cabeça e fala assim, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? As flautas foram feitas para serem tocadas. Então é a causa e não o efeito. Não é o melhor músico, mas é aquele que faz com que a flauta seja tocada. Logicamente que vão entrar os méritos daquele que se empenha, que faz, né, se esforça, toda a dedicação que tem para que ele receba.
Mas não é pelo fato de que ele é o melhor músico, mas sim pelo fato de que a flauta, que é a causa, vai conseguir o seu objetivo final, que é ser tocado e ser muito bem tocado. E isso tem a ver com a questão de justiça, com a questão do nosso dia a dia e da nossa vida. Porque daí a gente olha as coisas e diz assim, ai, mas tem tanta injustiça no mundo ainda. O mal ainda impera, né? Tantas coisas acontecem. E por quê? Por exemplo, a fome e a doença são coisas que a gente, né, inicialmente olha e pensa e diz, puxa vida, elas são um mal. São um mal. A gente vendo, né? A gente não gosta de ver ninguém sofrer, não gosta de ver ninguém doente, não gosta de ver ninguém passando fome. É uma dor que chega para nós também. Mas por que elas são consideradas um mal para a gente? Porque elas trazem sofrimento. Sofrimento é algo que a gente não deseja para nós e nós ainda, graças a Deus, também não desejamos para os outros. Mas vamos pensar. Para que serve o sofrimento? Para que existe o sofrimento? Porque o sofrimento existe justamente para nos trazer evolução espiritual. Evolução espiritual. Através do sofrimento, você sente na pele a dor do outro, você entende o outro e você é capaz de amar o outro, entender e ajudar. Através da sua dificuldade. Ai, eu fui muito humilhada. Nossa, colocaram uma mentira minha nas redes sociais e eu fui humilhada. Você não tem noção de falar isso, que o sofrimento traz benefícios. E aí vamos procurar. Você foi humilhada por quê? Porque tem orgulho. Porque se o que colocaram ali não corresponde à verdade, não vai te trazer dor, nem sofrimento, nem humilhação. Se o que está ali é a realidade dos fatos, é para que você possa enxergar a sua realidade e possa se melhorar e possa se refazer. Eu lembro de um tio-avô que eu tinha, já morreu há muitos anos, era uma pessoinha muito especial. Ele olhava para minha mãe e ele falava assim, Noia, ninguém me maltrata, ninguém me faz mal, ninguém me ofende. E a gente olhava, ele dizia aquilo com o olho cheio d'água, porque a gente olhava e sabia que ele não tinha nele nenhuma maldade, nenhum orgulho, nenhum egoísmo. Então ele dizia assim, as pessoas não me ofendem, as pessoas me tratam bem, porque ele não conseguia ver maldade, orgulho, egoísmo nas pessoas, por quê? Ele não tinha nele. Então, vai me tocar se alguém me disser alguma coisa que eu não tenho, que não é a verdade? Mas se eu for orgulhosa, sim. Então, por que eu preciso passar por essa lição da humilhação? Para que eu combata a causa, que é o orgulho. Então, por que a doença vem nos visitar? Quantas vezes a gente fica e aquela dificuldade tão grande? Nossa, o câncer, por exemplo, que é algo tão difícil, tão doído, né? Todas as doenças são, mas vamos pensar especificamente nesse caso. Parece-nos que está mais do que justificado que ele vem por conta da falta do perdão, por conta da mágoa, por conta da tristeza, por conta do rancor, tudo aquilo que está dentro de nós que se transforma em doença. Ah, Ana, então você vai dizer que vou ter que ficar doente para aprender. Não. Mas se eu ficar doente, eu não me rebelar, eu não passar a vida toda reclamando, e eu entender, e eu principalmente perdoar, porque a causa dessa doença é a falta do perdão. Às vezes é o perdão próprio, eu preciso me perdoar, eu preciso me aceitar. Ou eu preciso perdoar alguém que me fez algo de muito mal.
enquanto esse mal e essa falta de perdão existir dentro de mim, eu não vou conseguir me curar. Mas, se eu conseguir perdoar, se eu conseguir deixar essa mágoa, deixar essa angústia, deixar essa tristeza de lado, a doença acaba. Porque qual é o propósito desta doença? Que eu aprenda a perdoar. Que eu aprenda a deixar a mágoa de lado. Que eu aprenda a aceitar o outro. Que eu aprenda a deixar o rancor para lá. Quando eu aprendo, não preciso mais disso. O sofrimento, a dor vem e existem no nosso mundo, a injustiça que a gente enxerga, para que a gente aprenda e para que a gente evolua espiritualmente. Então, se a flauta vem e a pessoa recebe, a flauta é para ser tocada, o objetivo está alcançado, a justiça foi feita. Se eu preciso de um sofrimento para combater algo que impede a minha evolução espiritual e eu consigo alcançar essa evolução espiritual, a causa, o objetivo principal está alcançado. Eu não preciso mais do sofrimento. Isso quer dizer que se nós conseguirmos alcançar e combater a causa de tudo que nos traz sofrimento, o mal vai acabar? O sofrimento vai acabar? A dor, a fome, a injustiça vão acabar? Vão. Porque quem é que manda tudo isso para cá? É Deus que está mandando isso para a gente? Ou somos nós, dentro de cada um de nós, que precisamos dessa cura através do sofrimento para que ele acabe? E quando a gente cresce e quando a gente aprende, não precisamos mais disso. Então chegará o momento, chegará o dia em que o sofrimento não vai mais existir. Porque ele não será mais necessário. Ele só existe para que a gente possa crescer espiritualmente e aprender com ele. E dentro desse aprendizado, trazer essa lição, essa mensagem de Deus, de nosso Mestre Jesus, para as outras pessoas também. Porque de nada servirá nós nos livrarmos do sofrimento se não conseguirmos ajudar o nosso irmão que também está em sofrimento. Então, toda vez que a dificuldade nos visitar, vamos fazer uma seguinte pergunta. Ao invés de eu me reclamar de tudo, onde estava Deus quando isso me aconteceu? O que é que eu preciso aprender com isso? Porque é só para isso que o sofrimento existe. Para a gente aprender algo. Como eu vou fazer? Primeiro, assumir a responsabilidade daquilo que me acontece. Não é Deus que manda nada para ninguém. Sou eu que preciso. Sou eu que causa. E a gente passa anos em terapia para descobrir que, na realidade, a causadora de tudo o que me acontece sou eu. Ah, porque é o pai e a mãe. O pai e a mãe, nós não temos cada um, a gente não escolhe na doutrina espírita, eles nos escolhem. Cada um tem o pai e a mãe que merece, então sou eu. Não é assim a história? A minha história de vida, a minha trajetória de vida, não sou eu que escolho, sou eu que escolho. Porque sou eu que preciso crescer espiritualmente. A Deus só cabe a bondade infinita de nos oferecer a oportunidade para que a gente possa crescer. Então, inicialmente, tentar não reclamar quando a dor vier. Sentir uma vontade, um esforço grande para fazer aquilo que você precisa fazer naquele momento, a partir do momento que você entender o porquê, o que é que você precisa aprender com aquela dificuldade. Descobriu? Força na peruca, porque aí a gente vai tentar correr atrás daquilo. Tentar entender, fazer um esforço. Ela fala muito assim, se você tem um pino quadrado e uma peça redonda, você vai querer encaixar o pino quadrado na peça redonda, você não vai perder tempo, porque aquilo não vai funcionar.
Ela contou uma coisa que eu preciso contar que é muito boa também, que ela fala assim, a mulher chegou para ela e disse assim, há 50 anos eu brigo com meu marido porque ele joga a toalha molhada em cima da cama. Daí ela olhou para ela e falou assim, meu Deus, há 50 anos ele joga a toalha molhada, ele deixa a toalha molhada em cima da cama e ela ainda não aprendeu que não é brigando com ele que isso vai mudar? Tenta uma técnica nova. Coloca a cabideira no quarto, forra a cama com plástico, faça alguma coisa, mas faça um esforço pessoal e use a sua inteligência, a sua capacidade que Deus te dá, para que você possa sair das dificuldades da melhor maneira possível. E com aprendizado, nós podemos, dessa maneira, e aí eu posso dizer para o meu neto, acabar com a injustiça, acabar com a dor, acabar com o sofrimento, acabar com a inveja. Porque o que Tadeu tinha no fundo era inveja, ele queria para ele o que ele não tinha. Mas ele vai ter um dia. A partir do momento que ele conseguir superar as dificuldades, as etapas que ele precisa para chegar até esse aprendizado que ele queria ter. E nós temos a mesmíssima oportunidade. Nós teremos paz, amor, harmonia e a visão imensa da bondade de Deus e de Jesus para conosco quando chegar a nossa hora. Chico Xavier já não dizia o tempo todo que nós estamos no momento, no local, na família, no local religioso, no trabalho que nós precisamos estar, que nós devemos estar. Então, nada, absolutamente nada foge à visão da bondade, da presença e da onipotência de Deus. Justamente porque Ele é imensamente bom e justo, que tudo vê e graças a Deus nos perdoa e nos dá a oportunidade, nos dá a chance de crescermos, é que nós temos que dar graças a Ele. E como? Fazendo a nossa parte, o que a gente puder, a cada dia, o melhor que a gente puder. Existe a injustiça social? Existe. Existe homem que bate mulher? Existe. Existe patrão que abusa do empregado? Existe. O que nós vamos fazer? A nossa parte. Aquilo que a gente puder. Para que essa injustiça diminua, não ocorra. Cada um dentro da sua possibilidade, da sua responsabilidade. Mudar o mundo a cada dia. Se eu disser que hoje, amanhã não vou falar mal de ninguém, não vou nunca mais fazer nada errado, só vou sair distribuindo bem, vou ser um anjo, nem eu vou acreditar em mim, porque eu sei a minha falha, a minha dificuldade, a minha falta de condição ainda para isso. Mas se eu disser, só hoje, eu vou cumprimentar todas as pessoas que eu encontrar na minha caminhada do dia e vou olhar no olho de cada um e vou ver o bem. E vou ver Deus dentro de cada pessoa que eu encontrar nesse dia. Só hoje eu sou capaz de fazer. Se eu disser que é pro resto da vida, eu não sei o quanto eu vou conseguir. Mas se a cada dia nós fizermos só hoje, a gente vai juntando dia e vai conseguindo chegar lá. Ao contrário, se a gente fizer com uma criança que se tivesse chutado um outro amigo do lado, devolvesse o pontapé, ia acontecer isso que acontece, e as guerras e tudo há 100 anos. Ah, ele bateu primeiro, aí eu vou lá e bato também. E aí bato. Eu não aprendo, eu volto para fazer de novo, eu volto, eu não aprendo, eu volto, eu não aprendo, eu volto, eu não aprendo, eu volto. Mas se eu aprendo, não preciso mais. Não preciso mais voltar, ou não preciso mais passar por isso. Então, Deus é bom? Imensamente. É justo? Imensamente. É Ele que distribui maldade e sofrimento no mundo? Não. De quem é a responsabilidade daquilo que nos acontece? Nossa, de cada um de nós.
Mas nós não podemos esquecer a parte primordial disso tudo. Que Deus, além de justo e bom, é misericordioso. Então, Ele nos ensina a melhor maneira de conseguirmos superar o sofrimento e as dificuldades. Pai nosso que estás no céu. A oração que nos liga a Deus, que nos liga a Jesus, que nos liga a todos em comunhão, para que todos possamos fazer, cada um de nós, a nossa parte. Mas, acima de tudo, enxergar justiça, bondade e amor. E fazermos essa justiça. Cabe a cada um de nós a nossa parte. Deus nos dá a oportunidade. E Jesus, que é o mestre de todos nós, e que passou essa lição para Tadeu naquele momento, é simplesmente Jesus. Foi numa época sufocada pelo materialismo. Foi num período onde o homem havia descambado para o terreno acidentado da violência. Foi num tempo onde as festas regadas a vinho e a vícios tomavam conta dos palácios. Os mais fracos eram humilhados pelos mais poderosos. O povo oprimido se deixava envolver pelo fanatismo e pelos rituais que cegam a fé. Ele veio. Surgiu simples, sozinho, andar calmo, gestos suaves e um olhar inesquecível. Não se fez acompanhar de nenhum exército, não usou da espada, não fez alarde. Ele veio. Quem é ele? Se quiser, a própria encarnação do amor. Se quiser, o maior expoente do amor divino. Se quiser, o mestre dos mestres. Se quiser, o amigo inseparável de nossos corações. Se quiser, o modelo e guia. Talvez o vocabulário humano seja pobre demais para defini-lo. Então digamos que ele é simplesmente Jesus. Que assim seja. A Jesus, nosso mestre querido, nosso amigo, nosso irmão. A nossa gratidão por mais este ensinamento a respeito da bondade de Deus, nosso Pai, da justiça e do amor. Que possamos, mestre querido, não só aprender o amor, mas simplesmente praticá-lo. Como você mesmo fez sempre, com simplicidade, com benevolência, com humildade, a prática do amor. Que nesse momento possamos doar então esse amor que existe dentro de cada um de nós e em todos nós, para todos os nossos irmãos, aonde quer que eles estejam. Que o seu amor e a sua bondade, Pai, possa acalentar aqueles que estão em sofrimento, possa visitar aqueles que se sentem sós, possa alcançar a cada um de nossos irmãos, aonde quer que eles estejam. Que a nossa gratidão possa formar uma imensa rede de luz e de amor e que ela seja distribuída em todos os cantinhos do mundo, onde quer que haja vida. E que assim, Pai amado, essa imensa gratidão e amor possa envolver a todos os nossos irmãos e todos possam saber da grandeza de Teu amor. E todos possam ser imensamente gratos por isso. Pai querido, Pai amado, gratidão, gratidão e gratidão sempre pela oportunidade que nos dá a cada dia, pela força que nos impulsiona a sermos cada dia melhores e pelo Teu imenso amor que envolve cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus.